Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando hoje aqui, a gente vai trazer notícias muito importantes aqui sobre regularizações em Floripa. E em seguida, a Fran vai estar entrando aqui na live comigo para a gente poder trazer as novidades aí para todo mundo. Nessa sexta, enquanto ela não entra, eu já vou dando spoiler aqui. Então, nessa sexta-feira, amanhã, dia 18 de dezembro, para fechar bem o ano, a gente vai estar entregando, a prefeitura vai estar entregando, nós vamos estar presentes também. Muito importante para a gente, para os nossos clientes e para toda a sociedade de Floripa. Oi, Fran. Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda à nossa última live do ano, né? Especial. Live de encerramento de 2025. Eu estava acompanhando, vi que tu falou já do evento de sexta-feira, de entrega das CRFs. Exatamente. E fiquem até o final, porque hoje nessa live a gente vai falar de como foi o ano, como é que aconteceram esses processos de regularização e tanto de regularização dos terrenos quanto de legalização das edificações. E lá no final a gente vai trazer as dicas para quem está terminando a regularização de terreno e quais são os próximos passos. 2025 foi um ano de bastante avanço, né? Principalmente na regularização fundiária aqui no município de Florianópolis. Então, hoje os processos estão chegando, os primeiros processos estão chegando ao fim. Então, foi um trabalho grande da equipe da prefeitura, foi um trabalho grande também por parte da nossa equipe aqui da Telos, por parte dos nossos clientes, né? Então, agora a gente está finalizando, então acompanhamos o processo do início ao fim e hoje a gente vai falar um pouquinho para você sobre isso, sobre essa parte de finalização, principalmente dessas certidões que vão ser entregues agora na sexta-feira, dia 19. E Fran, conta pra gente, então, qual é um resumo assim dos principais acontecimentos ao longo do ano sobre o processo de regularização fundiária através do Floripa Regular, né? A regularização dos terrenos. Bom, como eu falei, né, 2025 foi um ano bem importante para a regularização fundiária, principalmente aqui em Florianópolis. Para quem não sabe, né, o Floripa Regular, ele começou lá em 2023 a vigorar, né? Mas foi ano passado, 2024, onde a gente realmente teve o encaminhamento dos primeiros processos de regularização fundiária. Como todo processo novo, ele tem o seu tempo de maturação, digamos assim, né? Onde os sistemas vão se aprimorando, a equipe vai aprendendo, né? Arestas vão sendo aparadas e 2025 foi esse ano de consolidação. Então, em março, nós tivemos um grande avanço na questão da equipe técnica da prefeitura, né? Março foi um mês onde a equipe técnica ganhou mais pessoas para que essas análises pudessem ser feitas com a velocidade que a prefeitura gostaria. Então, foi um marco no ano, mês de março, onde a equipe ganhou reforço. Depois a gente teve ali no mês de junho alguns pequenos andamentos nos processos, mas mais em questão de reestruturar o sistema pelo qual os processos simplificados correm, né? Que é o Aprova Digital, é uma plataforma que é utilizada em vários municípios. E aqui em Floripa ele foi escolhido para ser utilizado em alguns processos, principalmente no processo do Floripa Regular. E aí a gente teve, em agosto ali, se eu não me falha a memória, a gente teve uma pausa, final de agosto, início de setembro, uma pausa na questão do reurb histórico, né? Relembrando aqui, nós temos duas formas de reurb simplificado, reurb histórico e reurb meu bairro regular. O reurb histórico teve uma pausa ali, muito para atender algumas questões do Ministério Público. E quando a gente chega em outubro, é o mês, então, que a equipe da prefeitura recebe novos reforços também. Essa equipe cresceu bastante, essa equipe de analistas.
O decreto lá de 2023, ele é revisado, né? Então, o primeiro decreto lá do Floripa Regular, ele teve uma revisão. Ele veio com algumas novidades, ele veio com algumas coisas que existiam no decreto e foram retiradas, justamente para dar celeridade aos processos. Ele fala muito sobre a REURB coletiva, mas ele traz também alguns pontos da REURB individual. Por exemplo, no processo do REURB histórico, né? O decreto ele traz algumas considerações importantes, porque nós temos uma mancha, né, no geoportal. Quem está familiarizado com o geoportal do município, a mancha do REURB histórico ela é uma mancha marrom, assim, que fica sob alguns lotes e algumas ruas. Esse novo decreto de outubro, ele traz que os lotes que estão consolidados, né, as ocupações até 19 de dezembro de 1979, eles podem ser classificados como REURB histórico. Né? Então, tem lá uma mancha urbana de 77 no site, ali no geoportal, que dá para a gente considerar. Ele traz também que as ruas têm que ser um sistema viário oficial. Ah, mas e se não é oficial? Se não é oficial, a gente tem um instrumento que chama Minha Rua Regular, que dá para encaminhar essa rua para que ela se torne, então, faça parte do traçado viário oficial do município. Ele traz algumas flexibilizações quanto a áreas que são parcialmente atingidas por restrição ambiental, desde que não tenha dano nenhum a essa área. Então, ele regulamenta isso também mediante a laudo, né? Sempre comprovando, sempre aprovado pelo órgão ambiental. Ele traz algumas questões sobre o meu bairro regular também, que também refletem no REURB histórico, que é a questão das áreas de inundação, né? Então, quando a gente tem aliado um ao outro risco, restrição ambiental e risco muito alto de inundação, a gente precisa ter uma atenção maior, a gente precisa ver se realmente vai se enquadrar como simplificado, se a gente consegue atender com o laudo da Floran. Então, essas coisas ficaram mais claras nesse decreto de outubro, né? Ele nos trouxe mais um know-how maior de soluções para alguns lotes que estão dentro da mancha do simplificado e que antes a gente ficava um pouco mais incerto, não sabia direito o caminho. Então, o decreto agora de outubro, ele veio para trazer maior clareza ao processo. Ele fala também sobre a contrapartida, que era algo que o decreto de 2023 já falava, mas ele traz com uma maior clareza. Lembrando, né, que quem é classificado como REURB-S não paga contrapartida. Quem é classificado como REURB histórico também não paga contrapartida, né? Somente no meu bairro regular, processo simplificado. Então, outubro, com a publicação dessa revisão do decreto, com o aumento da equipe de análise da prefeitura, o que aconteceu foi que houve uma movimentação geral dos processos. Então, o que nós tínhamos até um pouco mais da metade do ano era protocolar os projetos e eles demoravam um tempo até movimentar. Né? Muitas vezes eles demoravam 2, 3 meses até ter o primeiro movimento. O que aconteceu nos últimos processos protocolados é que às vezes os processos movimentam no mesmo dia. Né? A gente tem um caso específico de um cliente nosso que a gente protocolou e o processo rodou tão redondinho que em questão de um mês ele já está na fase final. Claro, existe caso a caso, cada terreno é um terreno, não existe receita de bolo na REURB, cada um tem que ser analisado, mas os processos estão com muita celeridade. Né? Não é à toa. Especialmente os processos que estão sendo protocolados nos últimos meses, né? Porque para quem entrou já no início do programa, está esperando ansiosamente, né, sair aí a documentação. E os primeiros foram os que, vamos dizer assim, percorreram o caminho de capacitação da equipe da prefeitura, de aprendizagem, definição de processos, e agora os processos estão rodando mais rapidamente, né? Por isso que tem casos assim, né, em prazos extremamente curtos eles acontecerem. Aproveitando, quero dizer que quem tiver alguma dúvida
pode deixar aqui no chat. A gente está aqui para responder o que vocês tiverem aí de questionamento. E depois, quem assistir essa live futuramente, coloca nos comentários aqui, que vai ficar na postagem, que a gente tem o maior prazer em poder compartilhar a nossa experiência com a regularização aqui em Florianópolis. E o que acontece, né? Quando a gente começou os primeiros protocolos, inclusive o sistema da prefeitura, o Aprova, ele estava iniciando, né? Então, houveram vários aperfeiçoamentos dentro do sistema. Um exemplo disso é que lá no início, nos primeiros protocolos, a gente não precisava informar duas testemunhas para a fase. Aqui no escritório, a gente diz que é a penúltima fase, né? Que é a do termo de compromisso. Mas então a gente não precisava. Aí, dentro desse ano, isso foi incluso dentro do portal, né? O que acontece com as pessoas que foram protocoladas antes? Chega agora no final e a gente tem que complementar com essa informação. Quem está sendo protocolado agora já entra no protocolo com todas as informações redondinhas. Eu tenho brincado, inclusive, com alguns clientes, que é assim, eu já estou te antecipando algumas perguntas que eu sei que vão vir. Porque como a gente já chegou ao final com alguns clientes, a gente já sabe tudo que a gente precisa informar. Então, a gente vai antecipando também algumas informações com alguns clientes que são mais antigos. Houveram outras melhorias dentro do Aprova, né? Hoje ele é um sistema que funciona muito bem. Como eu falei para vocês, né, tem algumas fases que hoje a gente consegue definir bem as fases de análise da prefeitura, que também foram definidas ao longo desse ano. Eu lembro que teve, não vou me lembrar com exatidão a data da reunião, mas teve uma reunião que eu fiz com a Luísa, que é a diretora de regularização fundiária, onde ela me apresentou a Fran, esse aqui é o fluxograma de análise que a gente quer seguir, que a gente quer implantar. Esse fluxograma foi implantado. Quero deixar aqui também os parabéns para a equipe técnica que trabalha na regularização fundiária na Prefeitura de Florianópolis. São profissionais muito competentes, muito dedicados. Então, hoje, a gente chega ali na fase de termo de compromisso e hoje a gente já sabe o que acontece. E é um ponto que também a gente quer trazer para vocês hoje aqui na live de esclarecimento. Que é muito importante a gente salientar, né, Carol, que a regularização fundiária ela regulariza a propriedade do terreno, do lote. E o termo de compromisso é algo que a gente conversa muito aqui na Telos há bastante tempo, né? Tá dando um... Tu tá escutando parece que um barulhinho no fundo? Escuto. Eu não sei se é aqui, se é aí. Mas tá ótimo. Pra mim tá ótimo o áudio. Eu tô te escutando bem também. Uhum. Então, é algo que a gente sempre comentava aqui no escritório, que a regularização, para ela ser efetiva, a gente tem que tratar o imóvel como um todo, né? Claro, a gente tem muitos clientes que têm só o terreno, mas a maioria dos nossos clientes, eu arrisco chutar 92%, tem edificações construídas, né? Então, antes de ir para a emissão da CRF, que é um documento que é emitido pela prefeitura, é assinado pelo prefeito municipal, o proprietário tem que assinar um documento que chama termo de compromisso. O termo de compromisso, ele é assinado por 4 pessoas. 2 testemunhas, que podem ser qualquer pessoa que o proprietário queira indicar, a secretária de habitação do município de Florianópolis e o proprietário. Esse termo de compromisso, ele traz 3 coisas que eu gosto muito de salientar, que é, em 180 dias, tem que levar essa CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, ao registro de imóveis, né? Isso, quem é nosso cliente, a Telos faz para o cliente. Tem que pedir atualização do cadastro imobiliário para fins de IPTU. Então, quem não tem IPTU no nome, é nesse momento que o IPTU é colocado no seu nome, depois que sai a CRF, que é um documento oficial da prefeitura dizendo que você é o proprietário. Então, é nesse momento que a gente faz a atualização cadastral. Quem é cliente da Telos também, a gente já faz isso. E tem o terceiro ponto, que é em 180 dias corridos, tem que entrar com o protocolo de legalização da edificação.
Porque quando a gente fala de regularização, de legalização, do impacto que isso tem na cidade, é dessa forma que a gente consegue ter um impacto efetivo, né? O teu lote está na tua propriedade e a tua edificação está atendendo a legislação, está de acordo com as legislações urbanísticas, ambientais e sanitárias do município, né? Então, é o famoso processo de emissão do habite. Então, o termo de compromisso, ele traz esses 3 pontos, que eu acho que são os principais. Ele traz alguns outros pontos também, que é você se compromete em não vender mais de forma irregular esse lote, que resolvemos a questão, resolvemos o problema, não dá para criar mais problemas. Né? Se compromete em não cometer nenhum crime ambiental dentro desse lote, então qualquer intervenção ambiental, de corte de árvores, tem que ser solicitada autorização para o órgão responsável, né? Responsabilidades que são de todos nós. Então, o termo só vem para confirmar isso e pede essas outras 3 questões, né? 2 delas, para quem é cliente da Telos, já está incluso no nosso escopo, né, de processo. E o Habite, que é um serviço que a gente também faz, mas aí tem que ser analisado caso a caso, construção a construção, tem que ser analisado, né? Como é que foi feito. Aproveitando esse ponto, porque eu acho que é extremamente bem nessa hora que o Ernesto aqui, queridíssimo Ernesto, Fátima, beijo, nossos clientes aqui. Tem vários clientes na live, isso é muito legal. Isso é bem, bem especial mesmo. Espero que esteja sendo produtivo e podem fazendo perguntas. O Ernesto pergunta o seguinte, Fran. O terreno que eles estão regularizando está alugado. E ele é um terreno vazio, né? Mas ele foi colocado por quem está alugando um container. O que isso vai impactar para eles na regularização, né, do terreno? Essa é a pergunta. Se hoje esse terreno ele está ocupado, né? Se ele está tendo um uso, por exemplo, esse container, ele tem um uso residencial, ele tem um uso comercial, ele é um depósito, ele é uma loja. A gente tem que analisar qual é o uso que ele tem, né? Porque dependendo do uso, tu vai precisar de uma documentação específica. Mas com certeza, se ele está ocupado, se ele está sendo utilizado, se aquele solo está tendo um uso, a gente precisa regularizar essa situação. Claro que no teu caso, se foi o locatário que colocou o container, tem que ser algo que a gente tem que conversar junto com esse locatário, né? Porque se é um uso comercial, ele provavelmente tem um alvará. Ele deve ter um alvará condicionado. Então, o alvará condicionado é assim, nós estamos te autorizando a implementar esse comércio, esse negócio, mas tu tem um prazo para ter o alvará definitivo, né? Para poder aprovar essa construção, por mais que ela seja uma construção modular, que pode ser retirada dali e colocada em outro lugar, mas naquele momento, aquele container está utilizando aquele espaço. Claro que a gente precisa observar qual é o uso que ele está tendo, porque se ele está tendo um uso, por exemplo, ele é um depósito, mas ele tem um banheiro dentro do container. Então, esse esgoto gerado por esse banheiro, ele está indo para algum lugar. Para onde ele está indo? Como é que ele está sendo tratado? Então, esses detalhes é que fazem parte da legalização do imóvel. E mesmo quando uma pessoa vai implantar uma construção nova em um terreno já regularizado, por mais que seja uma construção modular, que é o caso dos containers, a gente precisa observar essas questões. Porque tu tá tendo um impacto naquele terreno. Tu tá tendo um impacto porque tu tá gerando área impermeável, né? Tu tá gerando área construída e em alguns casos tu tá gerando esgoto ali. Então tu precisa esclarecer como é que esse esgoto está sendo tratado. Esse container pode estar gerando lixo também. Aonde está sendo colocado esse lixo? Foi destinado uma lixeira própria para que o pessoal da coleta possa coletar esse lixo? Então, são esses impactos que qualquer tipo de construção, modular ou não, tem num lote quando ela é implantada. Então, sim, a gente precisa analisar esse lote, no teu caso, né, como ele está locado, junto com o locatário, para que a gente possa esclarecer essas questões. Por quê? Por mais que o imóvel esteja locado, a responsabilidade
por qualquer questão daquele imóvel é do proprietário. Então, vou dar um exemplo, né? Muito assim, surreal. Digamos que essa pessoa está fabricando, lidando com algum tipo de gesso, por exemplo, dentro desse container. É uma atividade que ela é poluente, então ela precisa de um tratamento específico, né? Precisa de alvará. Se acontece qualquer coisa e esses resíduos estão poluindo alguma coisa, quando vier uma notificação do órgão ambiental ou da prefeitura, ela vem no nome do proprietário. Vou dar um exemplo. A gente tem um casal de clientes que eles compraram o terreno deles, do antigo proprietário. O IPTU está em nome do antigo proprietário. Esse terreno, ele era irregular até chegar para Telos. E eles só chegaram para nós porque houve autuação, né? Houve uma autuação para eles o ano passado e eles nos procuraram para regularizar. Eu já falei aqui em outras lives que normalmente a autuação ela vem com um prazo entre 10 e 15 dias corridos para fazer a defesa. Quando a gente não faz a defesa nesse prazo, ela possivelmente, quase 100% das vezes, vira uma multa. Essa multa não veio em nome dos atuais proprietários. Ela está no CPF do antigo proprietário, porque na prefeitura ele é o responsável por aquele terreno. Então, hoje, se os atuais proprietários não quiserem arcar com nada, o antigo proprietário provavelmente vai ter que entrar com alguma coisa judicial para que eles se responsabilizem também. Então, nesse caso dos nossos clientes ali, eles fizeram um acordo, ficou tudo resolvido, mas essa é a responsabilidade de estar como proprietário perante aos órgãos públicos. Então, para quem tem imóvel locado, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exato. Então, a dica para quem está nessa situação, que nem o Ernesto perguntou ali, é pedir todas as informações e que seja encaminhado, né, essa regularização mesmo, que seja uma instalação provisória, né? Isso precisa estar atendendo a legislação. A gente tem várias perguntas, Fran. E o Guilherme, oi Guilherme, o Guilherme está perguntando assim: se a edificação não atender às especificações, o processo de propriedade do lote é invalidado? Não. Uma vez que tu é proprietário do teu lote, tu é proprietário daquele lote. A gente está falando muito que na sexta-feira a gente vai receber CRFs da prefeitura, né? A gente vai pegar essa certidão de regularização fundiária, a gente vai levar ela para o registro para ela se transformar numa matrícula, né? Que muitos chamam de escritura pública. Mas a CRF, ela já tem, de acordo com o decreto agora de outubro, ela já tem força de escritura pública. Então, tu já tem um documento oficial de que esse terreno é teu, né? É só uma questão burocrática de levar a registro. Então, ela já tem a força de escritura pública. Isso não muda. Não vai mudar. O lote vai continuar sendo teu, vai continuar estando em teu nome, sendo de tua propriedade. O que precisa ser adequado é a edificação. A edificação não atende alguma coisa da legislação. Está para sair a qualquer momento. Inclusive, estou pedindo ao Papai Noel de Natal. Inclusive, essa é a pergunta da Suzana, Fran. E se a construção não se enquadra no plano diretor, como é que fica? Então, até 31 de dezembro do ano passado, 2024, nós tínhamos uma lei que é a 374. Ela era uma lei de 2010, se eu não me engano, e ela teve uma revisão, eu acho, em 2014, e ela venceu, né? As leis têm prazo de validade, ela venceu em dezembro do ano passado. E durante este ano todo, na verdade, desde janeiro de 2024, ela estava em tramitação e revisão na Câmara de Vereadores. Para quem não está acostumado, uma lei, para ela ser homologada e ser publicada, ela precisa passar na Câmara de Vereadores. Aí, às vezes, a Câmara de Vereadores devolve para a secretaria responsável, que nesse caso é a SMDU, e volta para a Câmara para os vereadores poderem olhar, poderem votar, poderem sugerir alteração no texto. Então, ela passou esse ano todo nesse vai e volta. E a expectativa é que agora, até 31 de dezembro, a gente tenha
A gente tem chamado de Nova 374, porque ela é essa lei que vai substituir a lei que a gente tinha até ano passado. E essa lei traz o quê? Flexibilizações. Ela entende que as construções que foram construídas antes do plano diretor atual, vigente, elas têm algumas flexibilizações, porque a lei ainda não existia. O marco da antiga 374 era 20 de dezembro de 2020. O atual marco da nova 374, nós achamos que vai ser o lançamento do plano diretor, que foi em 2023. Então, edificações construídas até a data de lançamento do novo plano diretor vão ter algumas flexibilizações para fins de regularização. Claro, Afra, a minha edificação está muito fora, assim. Aí a gente tem que analisar caso a caso, a gente pode discutir com os técnicos da prefeitura se tem algo que a gente pode fazer para compensar ou não, né? Tem que ser análises muito específicas. Mas a nova 374 vem aí, inclusive ela precisa vir, né? Porque a gente tem o termo de compromisso dizendo que as pessoas que se regularizaram precisam regularizar as edificações. Então a gente precisa ter uma lei que traga uma flexibilização maior para essas edificações que precisam ser legalizadas. Até trazendo uma reflexão a respeito disso, né? Porque aqui em Florianópolis a gente escuta muito, sempre foi assim, não vai dar em nada, não precisa fazer, não precisa regularizar, não precisa aprovar projeto. Eu acredito, e é uma opinião técnica, muito pessoal minha, que antes da gente ter processos bem definidos e claros para legalizar as edificações, para regularizar os terrenos e poder, assim, de fato, estar regularizando a cidade, o poder público até fazia vistas grossas, né? E agora tem caminhos claros para tudo, né? Para regularizar os terrenos e para legalizar as edificações. E em breve agora a gente vai ter esse novo decreto para flexibilizar e facilitar, né? Isso não é uma consequência do Floripa regular, né? Essa questão de legalizar as obras, de pegar um alvará para construir, isso é obrigatório há muitos e muitos anos, né, Fran? Construir sem aprovar um projeto, sem pegar um alvará de obra, é de altíssimo risco. Como reformar, ampliar também é. Então, a gente realmente não recomenda. Se vocês conhecem pessoas aí que ainda acham que não vai dar em nada, a história está diferente, né? Agora, é preciso encaminhar a regularização das edificações. Todo mundo quer uma cidade boa de se viver, né? Todo mundo quer qualidade de vida, todo mundo quer uma água legal para tomar um banho de mar. Verão, mesmo com a cidade lotada, a gente quer isso. Isso parte de um esgoto individual bem resolvido, porque é o esgoto das nossas casas que está poluindo ou não as águas aí que a gente consome, que a gente se banha. Então é bem importante a gente ir tomando essa consciência que a gente causa o problema e a gente resolve também, né? Não é somente o poder público. E a gente tem, né, muitas vezes, a gente recebe alguns clientes aqui no escritório, e aí às vezes eles vêm chateados, assim, né? Ah, porque Florianópolis. Gente, existe uma lei, desde 2011, se não me falha a memória, que é o Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades, ele veio com algumas definições para nivelar os municípios, né? No que os municípios exigem, nos que os municípios precisam controlar. O IPTU progressivo vem do Estatuto das Cidades, a outorga onerosa, a utilização de prédios que estão abandonados vem do Estatuto das Cidades. Então, a gente tem legislações que são bem antigas, que estão sendo colocadas em prática mesmo agora, porque também existe uma cobrança, não só dos municípios, mas os municípios também são cobrados. A gente tem a questão das mudanças climáticas, a gente não tem muito como evitá-las, porque elas já estão acontecendo, mas a gente tem como reduzir os danos. E reduzir os danos passa por legalizar o seu terreno, legalizar o seu esgoto,
né, para que você possa conhecer os impactos no seu terreno, as áreas que são inundáveis. Eu conversei com alguns clientes nos últimos meses sobre a questão da Lagoa da Conceição, por exemplo. Por mais que teve um cliente que disse para mim, mas o meu esgoto é tratado e eu coloco ele no pluvial. Sim, o esgoto tratado que vai para o pluvial também vai para a lagoa. Então, por exemplo, aqui na Telos, quando a gente faz uma revisão da questão hidrossanitária, de tratamento de esgoto, a gente busca, alinhado com o que a Floran também fala, a gente busca sempre infiltrar no solo o esgoto tratado, porque é o melhor tipo de tratamento para o meio ambiente, para a Lagoa da Conceição, para o Rio Tavares, que são recursos hídricos aqui próximos da gente. Então, a legalização da edificação, ela é algo muito importante, né? Para o bairro, para a cidade, para a própria casa. E assim, a gente tem casos muito diversos aqui no escritório. Daria com certeza para a gente escrever um livro de tantos casos diferentes que tem. Mas um que eu lembrei faz uma semana ou duas, nós fomos procurados, no final do ano passado, por uma pessoa que queria comprar uma casa na Solidão. E aqui na Telos a gente faz estudo urbanístico estratégico, que é para dizer para o cliente, antes dele adquirir aquele terreno, quais são as restrições que tem, o que ele pode construir, o que ele não pode construir. E na época a gente recomendou que a pessoa não comprasse a edificação, porque ela estava construída em área de APP. Mas sempre foi assim. Todo mundo aqui tem área assim, todo mundo aqui tem casa assim. A pessoa comprou a casa. Ela foi uma das demolidas fazem alguns dias agora. Eu tenho uma memória muito boa, então eu reconheci a casa porque a gente tinha feito análise. Então, assim, muitas vezes chega no escritório, a pessoa, ela não recebe a resposta que ela gostaria, né? Às vezes, mas é tudo, eu tenho que fazer tudo isso para me legalizar, mas é o caminho mais seguro, porque é o caminho correto, né? Então, a importância da gente conhecer quais são as restrições, as condições e o uso que eu posso dar naquele imóvel. Inclusive, um alerta que me surgiu aqui da pergunta do Ernesto foi isso, assim, acho que precisamos preparar conteúdo para os nossos clientes que têm seus imóveis locados, porque vocês precisam saber também o que o inquilino pode ou não fazer, né? Seja no terreno locado ou na edificação. Fica aqui como dica para as nossas pautas de 2026. Fran, o Erondino também está aqui com a gente e ele perguntou, né, que assumir no termo de compromisso a legalização para a BITS é uma novidade, né? Uhum. É uma novidade para nós também, né? Isso apareceu para nós quando os primeiros processos entraram para assinatura de termo de compromisso. E a Suzana traz assim, né, que é um absurdo mudar no meio do caminho. Pode mudar novamente e pode mudar novamente de novo, né? É uma legislação do município e como as legislações a nível nacional, estadual, municipal, isso pode estar sempre sendo atualizado, todos os processos. A gente está sempre estudando as legislações para acompanhar essas mudanças e poder estar passando essas informações, né, para todo mundo que chega até nós. Deixa eu ver. A Suzana de novo pergunta: como vai comprovar que a edificação está dentro desse prazo? Acredito que seja com relação aos prazos, né, que tem ali após. Os marcos legais. Exato, é. O que acontece, Suzana? Hoje, dentro do processo, quando a gente precisa respeitar algum marco legal, quando eu estou encaminhando dentro do plano diretor, eu não preciso apresentar nada. Agora, quando eu estou encaminhando um processo de legalização que precisa atender uma data, né? Por exemplo, maio de 2023, que se eu não me engano foi quando foi lançado o plano diretor, eu tenho algumas ferramentas. Por exemplo, as imagens de satélite do Google é uma ferramenta. Então, a gente entra ou no Google Maps ou no Google Earth e coloca lá a data, por exemplo, agosto de 2022. Aí eu vou passando com a flechinha e ele me dá quase que mês a mês.
Então, eu consigo, através dessa imagem de satélite, provar para a prefeitura que, olha, lá em fevereiro de 2023, a Suzana já tinha essa construção edificada. A gente já teve caso aqui no escritório da edificação tá só com as paredes e sem o teto, não estava coberta ainda. E pegou bem o mês do marco, assim, era dezembro de 2020, e se tu colocava em janeiro ela já estava coberta, se tu colocava em dezembro ela estava só as paredes. E a gente argumentou com a prefeitura e foi aceito, né? Porque a gente argumentou que assim, a edificação já estava ali, faltava só a cobertura, mas ela já estava edificada. Então, através de imagens do Google que a gente conseguiu isso. Teve cliente que já nos trouxe foto da obra, então através do registro ali da data a gente conseguiu comprovar também. Mas aqui na Telos, na maioria das vezes, a gente utiliza as imagens de satélite do Google. Maravilha. O Guilherme, que também é nosso cliente, ele pergunta se nós que vamos mandar o termo de compromisso. Então, Fran, explica para quem está chegando, né, quem nos contratou, quem está com o processo em andamento, quando vai chegar esse momento de assinatura do termo de compromisso, que daí começa a valer o prazo, né, de 6 meses para iniciar a regularização, a legalização da edificação. Bom, vamos lá. A gente tem algumas fases dentro do processo como um todo, então a gente protocola o processo. Primeira análise que ele passa é para saber se ele se enquadra mesmo no meu bairro regular ou se ele se enquadra na reúbe histórica. Depois que ele é aprovado nessa etapa, se enquadra, ele vai para a comprovação de posse. Então, é quando a prefeitura vai olhar a documentação que a gente entregou do morador, né? Seja um contrato de compra e venda, seja um IPTU, seja um comprovante de residência mais antigo, seja uma certidão de doação. Aí a gente tem vários casos. Então, a prefeitura analisa isso e diz, ok, está atendendo a legislação municipal e nacional. Da comprovação de posse, ele passa para as notificações. O que é a notificação? É uma etapa que está prevista na 13.465, que é a Lei Nacional de REURB, onde precisa se avisar os confrontantes daquele lote em regularização que a regularização está acontecendo. Muitos dos nossos clientes têm relação com os seus vizinhos, conhecem os seus vizinhos, então a gente tem um termo que é padrão do município de Florianópolis para essas pessoas assinarem dizendo assim, olha, aparentemente eu reconheço que a Carolina é minha vizinha, dos fundos. Então esse termo pode ser assinado pelos seus vizinhos e a gente encaminha para a prefeitura nessa etapa de notificações. Franciele, não conheço meu vizinho, é um terreno vazio, não sei nem quem é, nunca vi, nem ouvi falar. A gente pode pedir que a prefeitura notifique via AR, né, que é a anotação de recebimento, via correio, essas pessoas de que o terreno delas está em regularização. A gente já teve casos como esse, tá? Dos vizinhos serem notificados. O proprietário também foi notificado, recebeu a cartinha da prefeitura. Então, é isso que acontece nessa etapa de notificações. Então, analisou se enquadra no individual, analisou a documentação de posse, notificou os confrontantes. O próximo passo é a emissão do termo de compromisso. Ele é um modelo padrão do município, que vai vir, claro, com os dados do morador, com os dados das duas testemunhas escolhidas por ele. Então, vamos supor que as testemunhas do Guilherme somos eu e a Carolina. Lá dentro do processo, todo o processo simplificado, ele está atrelado à conta Gov do cliente. Então, o cliente vai receber um e-mail, naquele e-mail cadastrado lá no Gov, com um link. Esse e-mail é do Aprova mesmo, que é o sistema da prefeitura. As duas testemunhas também recebem esse e-mail. Então, vai ser um e-mail do Aprova dizendo assim, existe um documento para ser revisado e assinado. Clique aqui. Quando você clicar, ele vai pedir para você logar o seu acesso Gov, né, seja do proprietário ou da testemunha, e depois ele vai abrir ali o documento. Esse documento, se eu não me engano, ele tem 3 páginas, então tu consegue ler ali todas as páginas e assinar digitalmente. Tu vai clicar ali em eu aceito assinar, ele vai te pedir para selecionar a assinatura ali por dentro do Aprova, ou se tu tiver um certificado digital, dá para assinar com certificado digital. Tu vai clicar em assinar
e automaticamente está assinado. Então, isso acontece tanto para as duas testemunhas quanto para o proprietário. Então, não é necessário assinar presencial, não é necessário reconhecer assinatura no cartório, é tudo feito via assinatura digital dentro do próprio sistema da prefeitura. Assinamos o termo de compromisso. O que acontece? Depois de assinado o termo de compromisso, a prefeitura vai emitir a taxa de aprovação, né, a TLO do lote. Esse boleto vai vir com vencimento para 30 dias. Pago essa taxa, entra na lista de emissão da CRF. Então, vai entrar lá numa tabela para que a prefeitura possa emitir a CRF. Depois que assinou a CRF, no caso do meu bairro regular, é que você começa a pagar a contrapartida, que pode ser paga em até 120 vezes, pode ser paga à vista com 20% de desconto, pode ser paga em 45, 80, 20 vezes, como você achar melhor. Isso para os casos que se aplica, né, a cobrança dessas taxas, né? Isso. Casos de REURB-S, por exemplo, que é quando a renda familiar daquela família não ultrapassa 3 salários mínimos, é isento desse pagamento. REURB histórico, quando comprovado e aceito como REURB histórico, também é isento desse pagamento. Por quê? Porque o REURB histórico tem a marca de 19 de dezembro de 1979. A lei de parcelamento e uso do solo, ela começa a valer a partir daí. Então, a partir de 1979, todo mundo que quer parcelar a cidade, fazer um loteamentozinho, um condomíniozinho, precisa entregar esta área com 100% da infraestrutura básica. O que é a infraestrutura básica? Abastecimento de água, tratamento de esgoto e iluminação pública, né? Acesso à energia elétrica e pavimentação. Então, por isso que os lotes que já existiam antes dessa lei entrar em vigor não precisam pagar a compensação urbanística, né? A contrapartida. Quem veio depois disso e é fruto de um loteamento irregular, a pessoa que loteou não fez o processo de aprovação certinho de um loteamento, né? De parcelamento do solo. Não fez a aprovação das infraestruturas, não fez a implantação. Quem teve que fazer isso foi a prefeitura. Então, existia um dinheiro público aplicado naquela área que não era pública, porque não estava regularizada. Então, a contrapartida vem nesse sentido, né? Para cobrar que esse valor retorne para o Fundo de Desenvolvimento. Deixa eu colar aqui. É o Fundo de Desenvolvimento do município, né? Então, esse fundo, esse valor vai para o Fundo de Desenvolvimento do município, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, e vai ser aplicado em melhorias na cidade, né? O Guilherme pergunta aqui até onde vai o nosso serviço, né? Guilherme, o nosso escritório é um escritório de arquitetura e urbanismo, né? Então a gente trabalha com as regularizações e também com a legalização das edificações. Então a gente faz todos os trâmites burocráticos, todos os levantamentos, né? Toda a parte de responsabilidade técnica para qualquer tipo de edificação, uma casa, um prédio, um condomínio, um pavilhão, né? O que tiver construído, né? Até o caso ali, né, que Ernesto trouxe antes, do container, que pode ser uma instalação provisória, talvez, não sabemos, vamos ter que descobrir. A gente também auxilia em todo esse processo de legalização, né? Quando é edificação, é uma legalização. Também fazemos a parte de licenciamento de obra. Então, para quem tem um terreno e quer construir, comece com tudo certinho, aprovando um projeto, a gente auxilia. Como a gente é expert aí em trâmites burocráticos de aprovações, pode falar com a gente que a gente ajuda a resolver. Quem chegou agora mais para o final, a live vai ficar gravada, vai ficar disponibilizada aqui no nosso canal no Instagram e vocês podem rever ela. Se tiverem dúvidas mais pontuais, também pode chamar a nossa equipe no atendimento que a gente pode marcar uma conversa, né? E esclarecer também pontos que tenham ficado em aberto.
A Suzana pergunta aqui, do prazo da regularização. Vai entrar no fluxo normal da prefeitura a parte da edificação, Fran? Ou vai ter um andamento diferente? Olha, em princípio vai entrar no fluxo normal, porque os 180 dias é para legalização estar protocolada na prefeitura, né? Não que precise estar regularizado dentro desse prazo, mas é para que as pessoas iniciem os processos. Mas a gente teve, eu até estava conversando com a Isabela, que é uma das arquitetas que trabalha aqui com a gente na Telos, que nessa reta final de ano, ali depois de outubro, a gente recebeu o retorno de muitos processos que a gente havia protocolado e que estavam num ritmo mais lento. Eu tive uma reunião com o Vitor, que é um dos analistas de legalização de edificações, no meio do ano ali, e ele falou para mim, ele disse, Fran, a gente está com um fluxo anormal, assim, não é normal demorar tanto, mas a gente está colocando em dia, está entrando mais pessoas na equipe, e esse fluxo vai normalizar até o final do ano. E foi o que realmente aconteceu, assim, a gente está tendo uma normalização no fluxo que lá no início do ano estava mais demorado. Mas esses 180 dias é para entrar com o processo. O que eu gosto de falar para os nossos clientes? Eu brinco aqui no escritório, gente, não é padaria. Então, assim, não é botar no forno e 2 horas depois a legalização está pronta. A gente precisa ir no local, a gente precisa fazer o levantamento, a gente precisa fazer elaboração de laudo, a gente precisa fazer a graficação da prancha, a gente precisa trabalhar nos cortes e fachadas, a gente precisa analisar a questão do esgoto. Então, todo esse processo de trabalho da equipe técnica, ele leva um prazo. Então, não dá para esperar, tipo assim, é 180 dias lá no 105º dia eu vou pensar em procurar. Já procura antes, já te informa, né, para que a gente possa passar o prazo que a nossa equipe leva ali para elaborar todos os materiais, para que vocês garantam entrar dentro desses 180 dias, né, que são, na verdade, 6 meses. Exato, inclusive a gente está aumentando a equipe para atender a demanda que já está vindo. Então, tem muitas edificações para regularizar na cidade, né? A estimativa é que 80% de Florianópolis tem alguma irregularidade e precisa de ajuda, e nós estamos, né, aumentando o pessoal também para poder ajudar isso. A Suzana pergunta também que quem não tem, né? O vizinho não vai regularizar, o vizinho não quis entrar. Isso é injusto, né? Ela vai ter que pagar a regularização, contrapartida, regularizar a sua casa e o vizinho não. O que acontece, Suzana? Até foi algo que 2023 a gente começou a alertar alguns clientes que a prefeitura estava falando que ia intensificar a fiscalização. Na época, alguns clientes disseram para nós assim: não sei, nunca aconteceu. E realmente, ano passado a gente teve bastante autuações. A gente sabe porque a gente acaba recebendo muitos clientes daí pós-autuação. E esse ano foi recorde de autuação, notificação e multas. Então, assim, hoje tu não fez, né? Hoje tu fez, tu investiu um valor, tu tá pagando a contrapartida, mas tu tá fazendo o processo certo. Provavelmente teu vizinho pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser mês que vem, mas ele vai ser autuado. A prefeitura tem feito isso cada vez com mais frequência. Hoje a gente tem avançado muito em tecnologia. Então hoje tem o carro que passa vendo o que tem que melhorar nos bairros. Hoje tem drone que passa para atualização de cadastro imobiliário. Então hoje está muito fácil, eu não preciso de uma pessoa, um fiscal passando na rua da tua casa para saber que tu está irregular. Hoje a prefeitura consegue fazer isso através de outras ferramentas. Então a fiscalização está mais efetiva. Com isso, as autuações, notificações e multas também estão mais efetivas. Qual é a diferença entre uma notificação e uma autuação? A notificação, ela chega para aquela pessoa que já iniciou um processo, mas não finalizou. Então, assim, eu fui lá e protocolei o processo de legalização da minha casa só para não levar multa. A prefeitura vai te notificar. Fulano, por que tu ainda não finalizou a tua legalização? E aí tu vai ter que responder. Essa é a notificação.
A autuação é quando o fiscal emite ali para ti um documentinho desse tamanho dizendo: você está sendo autuado por parcelamento irregular, que é quando tu não tem o teu lote regularizado, ou construção irregular, né, que é quando tu não tem o habite, não tem projeto aprovado. Então essas tem também autuação da Floran, né, por corte ilegal de árvores, por utilização de área de APP, mas aqui no escritório a gente vê muito essas duas, parcelamento irregular do solo e construção irregular. Essa autuação é aquela que tu tem de 10 a 15 dias para se defender. E aí a defesa é dizer, ok, estou correndo para me regularizar. Então, digamos assim, o momento do teu vizinho vai chegar, ele querendo ou não, né? A gente tem caminhado para isso desde 2023 e esse ano caminhamos a passos largos. Vocês estão acompanhando a questão das demolições em Florianópolis. Claro, as demolições elas são muito mais ativas em áreas de preservação, em áreas de risco, né? Em áreas onde não pode ser construído. Mas nas outras áreas, eles estão multando. E as multas vão, aqui no escritório a gente já viu multa de 6 a 28 mil reais. Então, assim, é salgado o valor, né? Ninguém quer. Uma coisa é eu pagar 6 mil reais para regularizar a minha situação. Outra coisa é eu pagar 6 mil reais de multa e ainda ter que pagar 6 mil reais para regularizar o meu lote. Então, por isso que a gente sempre orienta, inclusive, os vizinhos dos nossos clientes, né? A buscarem entender. Tem muita gente que compra casa em Floripa e não sabe se está regularizado, não sabe se tem habite, se não sabe em nome de quem está, né? Porque sempre foi assim. E aí tu acaba comprando ali, como é que diz aquele ditado? É presente. Tem um ditado que diz, né? Quando tu compra, ganha uma coisa e é outra, compra uma coisa É X o cavalo de Troia, né? um cavalo de Troia. Então, assim, independente se o teu vizinho não fez ainda ou não quis fazer, ele corre um altíssimo risco de ser autuado, notificado, multado. O papo é sério, né? Então, assim, não dá para seguir irregular, não dá para construir irregular, ampliar, reformar, tem que ter muito cuidado, porque, sim, sempre foi assim a história do passado, não é assim que funciona mais. E é importante que fique claro, então, para os nossos clientes. Eu acho que a gente vai se encaminhando aqui para o fim, né, Fran? A gente estava prevendo uma live de 30 minutos, já estamos aqui a mais de 50. Muito legal poder estar respondendo as perguntas assim ao vivo. A ideia é que seja útil mesmo, né? Que a gente esteja aqui fazendo esse bate-papo que faça sentido para todo mundo. Então, os próximos passos, né, para quem está recebendo agora a CRF, a regularização do seu terreno, vai ser encaminhar a CRF no registro de imóveis daí para emissão da matrícula, a escritura, e encaminhar para quem não tiver, né, o alvará de obra. Quem tem alvará de obra, porque tem casos que já tiraram o alvará de obra no passado, aí é só pedir o habite. E a gente pode analisar se precisa de alguma aprovação na vigilância sanitária, da parte do esgoto. Quem não tem projeto aprovado, aí tem que tramitar, iniciar o processo ao longo dos próximos 6 meses, para poder daí também ter a sua casa legalizada em cima do terreno. Também regularizado, e daí ficar 100% legal. Lembrando que a gente consegue fazer análise, desenhar o caminho ali para solucionar, né, a situação de cada lote, desde que a gente tenha as informações de vocês ali. Então, quem quiser saber, nos manda, né, entre em contato, manda a inscrição imobiliária ali para a Júlia, que a gente consegue fazer essa análise do que precisa ser legalizado e ajustado dentro do lote da edificação de vocês. Exato, e fica o convite para vocês acompanharem amanhã aqui no nosso Sexta, Instagram. Oi? sexta-feira, amanhã é quinta. Ah, perdão, sexta-feira. Pulei. Sexta-feira, a partir das 11 horas, né, Fran? A gente vai estar compartilhando a entrega das primeiras certidões de regularização fundiária aqui do Floripa Regular. Um momento muito esperado por todos. E é um dia de festa aí para Florianópolis, para essa cidade tão linda ficar mais organizada.
Estamos honradas, inclusive, porque a gente tem alguns clientes que não vão poder comparecer, né, em função de horários de trabalho e tal. Então, vamos representar alguns clientes queridos, recebendo a CRF deles na sexta-feira. E algo que eu compartilhei aqui no Instagram na segunda-feira. Segunda-feira foi o dia do arquiteto e urbanista, né? E muitas vezes, quando eu e a Carol, a gente está conversando com algum cliente, o cliente pergunta se a gente é advogada. Nós não somos advogadas, nós temos advogadas na empresa, né? A doutora Marília é maravilhosa, tem o doutor Tiago no Rio Grande do Sul também, que é um grande parceiro. Mas nós somos arquitetas e urbanistas, a gente é apaixonada por cidades, a gente acredita que a sustentabilidade começa em cidades melhores. Então é por isso que a gente trabalha com regularização e com legalização, porque fazer projeto de loteamento novo, de praça nova, de condomínio novo é muito gostoso. Mas melhor ainda é quando a gente consegue entregar para a cidade um lote, um terreno melhor do que a gente recebeu. Com o tratamento de esgoto certinho, com as calçadas regularizadas, com a lixeira regularizada. Então, isso é um benefício para a cidade toda, para a rua toda, para o bairro todo. Então, a gente tem muito orgulho de ser arquiteto urbanista e de trabalhar com regularização e legalização. Exatamente. Então tá, deixa um beijo a todos aqui, que se a gente não se falar, que tenham um excelente final de ano e não esqueçam de acompanhar aqui sexta-feira as fotos e os vídeos das entregas que a gente vai fazer. Quero mandar um beijo especial para o seu Ernesto e a dona Fátima, que estiveram comigo no escritório de tarde. Para o seu Erondino também, que é um cliente muito querido, adoro vocês. Teve vários todos os nossos outros clientes também que estão acompanhando aqui. Muito obrigada pela confiança de vocês. A nossa equipe também está acompanhando, maravilhosos. Um grande beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.